Vamos dar continuidade à programação da primeira edição do FLI Paracatu. São muitos os agradecimentos, mas, em primeiro lugar, ao Padre Hilton, que está aqui. Padre Hilton, muito obrigado por ceder esse espaço e os outros espaços para trazer literatura para a cidade de Paracatu. Essa é a proposta dessa primeira edição, que se realiza graças à Lei Rouanet do Ministério da Cultura, via patrocínio da Kim Ross, com o apoio da Prefeitura, aqui de Paracatu, meu querido prefeito, um prefeito leitor, coisa rara nesse mundo, tomara que isso se espalhe. Não, Fábio? Igor. Também agradecemos ao Projeto Portinari, ao João Cândido Portinari, Maria Dina, que também, além da palestra de ontem, permitiu que nós façamos a exposição Portinari Negro, que está lá na Praça da Matriz desde junho, como uma espécie de iniciação, como uma espécie de abertura à proposta do nosso festival, proporcionando também que toda a comunidade escolar escrevesse redações a respeito de arte, a respeito de Portinari. Por sinal, acabei de saber que não só fizeram a votação, como os vencedores já estão definidos, e aqui nesse espaço, no sábado, a gente vai anunciar os vencedores. Agradeço também a todos vocês. Eu digo aqui de coração que a minha intenção é fazer com que a literatura faça parte da vida de cada um de vocês. É uma cidade que tem a literatura na sua veia, não só através de Afonsarinos, que sonhou um dia isso aqui está acontecendo e a gente está conseguindo realizar, mas também através do apoio da Academia de Letras, da Dani e de tantos e tantos que participaram para a gente estar aqui agora apresentando para vocês todas essas atividades com entrada franca. Cumprimento também as pessoas que estão nos assistindo aí pelo mundo afora. Como vocês observam, tudo isso aqui é transmitido online, toda a programação do festival, transmitido online pelo YouTube, as nossas redes sempre replicando também tudo o que está acontecendo aqui. Como eu disse, tudo para que cada um de vocês tenha amor aos livros. E, nesse sentido, nós vamos ter uma fala aqui agora da ministra Carmen Lúcia e da escritora Miriam Leitão, cujo tema diz tudo, não é? Literatura, uma libertação. É essa a proposta, e eu peço que vocês acolham com muitas palmas Carmen Lúcia e Miriam Leitão. É da Carmen Lúcia que está lá. Bem, gente, a proposta é essa, e eu queria passar a palavra, em primeiro lugar, para a ministra, que vai falar por aproximadamente 6 horas. Então, logo depois, quem sobreviver vai para os autógrafos. Brincadeira, a ministra ainda teve essa delicadeza de sair de Brasília, chegar agora, e logo depois ter que voltar direto para o Supremo. Por isso também eu agradeço, né? Porque ainda fez essa correria para chegar aqui para atender a gente. Boa noite. Boa noite, todas que aqui estão. Enorme prazer de estar outra vez nessa Paracatu, com um rio que tem o nome de Rio Bom. E Paracatu, apesar de significar Rio Bom, eu digo, é uma terra de gente muito boa, portanto, um gosto enorme estar aqui com todos os senhores. O Afonso Borges consegue fazer reuniões como essa, que são importantíssimas. Mais especial ainda está com a Miriam Leitão, com quem a gente aprende todo dia. Portanto, as minhas palavras são de agradecimento, Afonso, pela oportunidade de estar aqui, pela honra de ter sido lembrada para estar aqui.
no meio, como vocês estão vendo, com tantos artistas, tantos escritores, vejo tantos aqui, faço uma saudação especial a todos, mas principalmente por nos reunirmos e mostrarmos que somos um povo capaz de nos reunir numa noite para falar de arte, de literatura. A proposta, portanto, é de falar sobre literatura e libertação, e eu vou fazer só a introdução, esquentar os tambores, porque a Miriam Leitão é que vai nos ensinar, como grande escritora que é, jornalista que é, mas principalmente como uma grande escritora. Na verdade, eu sou uma leitora, porque o que eu escrevo, meus livros todos são publicados sobre direito, e não é disso que estamos falando. Estamos falando de arte, que, portanto, é a produção literária. E eu queria fazer as minhas observações no tempo que me foi posto, mais ou menos, em 3 partes. Sobre a palavra, que é o instrumento da obra literária, sobre as liberdades, que é o objeto exatamente de a gente usar a palavra para este movimento libertário, e sobre a libertação e o papel da literatura na libertação. E eu começo dizendo que há 15 dias atrás, eu visitei uma prisão, eu visito prisões desde a década de 80, e um dos recuperandos me disse: olha, Carmen, eu quero que você saiba que aquele seu amigo, Paulo, concorda comigo. Livros não mudam o mundo. Livros mudam o homem que muda o mundo. Eu disse: eu não sei quem é este meu amigo Paulo que concorda com você, mas eu acho que realmente está tudo certo. O autor daquele livro que você me deu, seu amigo, mas quem é esse Paulo? Paulo Freire. Nem é tão meu amigo assim, já não está aqui. Ele disse: mas não é possível, um rapaz que pensa tão bem, concordou com tudo que eu penso. Você vê que de vez em quando a gente abre um livro e acha que foi a gente mesmo que escreveu. Isso para dizer que toda a recuperação humana, da alma, do corpo, do que for, passa realmente pela palavra, pela literatura, pela palavra. E, portanto, aqui a primeira observação que eu faria seria sobre primeira palavra. E aqui eu começo com o que me toca desde sempre, que são as palavras aéreas de Cecília Meirelles. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Ai, palavras, ides no tempo, sois no vento, ides no tempo que não retorna. A liberdade das almas, ai, com letras, se elabora. Nós nos elaboramos na alma exatamente com as palavras, que podem ser liberdade ou podem ser uma gaiola. Nós, desde sempre, falamos, e somos seres dados a falar para ser um com o outro. Comunicar é isso, ser um com, comunicar. E é a palavra que no nosso caso, seres humanos, instrumento desse elo, deste vínculo. Mas a mesma palavra que pode ser usada como uma declaração de amor, pode ser também uma declaração de guerra. Por isso, o uso das palavras não é vão, não é neutro necessariamente, ou na maioria das vezes. E desde sempre a gente se forma pela palavra. Basta ver que quando a gente aprende a falar, pelo menos na minha geração, hoje uma mulher quase centenária, como eu lembrava para a Conceição agora há pouco, como sou, mas a mãe fala: isso aqui não pode falar. Esta não é uma palavra bonita, esta é uma palavra feia. E começa-se a exercer um cerceamento para se formar quem eu sou, para eu me identificar. O poder se elabora assim, dentro de casa, na escola, no trabalho, e disso damos notícia de uma forma muito especial nós, mulheres, que fomos silenciadas, não apenas historicamente, mas fomos silenciadas como seres humanos. Uma vez uma pessoa me disse: é que vocês mulheres foram muito silenciosas na história. Não, nós fomos silenciadas. E, aliás, cunhou-se paralelamente que nós somos faladeiras.
nem deixava a gente falar. Eu tinha uma tia que dizia, seu tio me apresenta minha patroa. Primeiro que se eu fosse patroa dele, eu já tinha fechado o sindicato dele há muito tempo. Segundo, porque ele não me deixa falar, ele me apresenta e o resto do tempo eu tenho que ficar quieta, calada. Que palavra! As mulheres foram silenciadas como as crianças tratadas como objeto até há muito pouco tempo, recentemente, que não podiam falar o que queriam, que não podiam. Fica quieta que na sua hora de falar eu te deixo falar. A palavra é sempre um instrumento que pode ser utilizado por alguém. E pode ser utilizado contra o outro, e pode ser utilizado para cercear o outro, mas que pode ser também trabalhado para que cada um de nós se liberte. Por isso, o título de Literatura e Libertação. Esta ideia, portanto, de que a palavra, que é o instrumento de trabalho do artista, principalmente do escritor, é esta palavra que a gente precisa de saber qual é o cuidado com ela. Eu sou, acho que de uma parte do mundo palavrosa, como somos nós. No caso brasileiro, nós temos um mundo de leis, uma Constituição muito grande, direitos extensos, temos direito à instrução primária gratuita desde 1824. Somos um dos primeiros povos do mundo a ter na Constituição o direito à instrução primária, às belas letras e às artes, porque então não se chamavam belas artes. Cravado na Constituição de um povo. Somos ainda hoje um povo que tem muitos direitos, muitas vezes ineficazes, porque a palavra tem que virar vida. Isto vale para o direito, isto vale para a literatura. Por isso a importância da literatura, para que a gente aprenda a pensar, a falar, a comunicar, e inclusive a formular e reformular a própria sociedade e as próprias ideias. Portanto, para mim, a palavra realmente tem uma importância enorme. Dizia há pouco para a Miriam que, como servidora pública, eu hoje ocupo um cargo que eu não tenho liberdade com a palavra. Porque a palavra, no caso de um advogado, de um juiz, pode ser um bisturi que cura alguém ou que corta uma veia de tal maneira, tão rascante, que pode levar à morte do direito e da justiça para uma pessoa. Portanto, eu não tenho liberdade para a palavra na minha profissão, mas eu sei que sem a liberdade da palavra nós não temos também nem cidadania, nem direitos, até para criar, produzir a arte que nos transforma. Então, a primeira observação que eu faria, inicialmente, é sobre a importância de nós todos darmos um enorme valor à possibilidade de usar as palavras que queremos. Eu gosto muito de dicionários e eu tenho um enorme fervor pelas palavras. Mas eu sei que, pelo menos a geração dos mais novos na minha casa, eu brinco que daqui a uns dias vai precisar exclusivamente das vogais. Porque pronome relativo é alguma coisa que não se aprende mais, eu acho. Como não se aprende mais tabuada. Mas muito das palavras que nós criamos e recriamos é preciso que a gente resgate. Há uns dias atrás, a Paloma estava em casa quando o Caetano Veloso contava que acho que você esqueceu a música que eu estava cantando. Eu disse, não, mas eu sei o estribilho. E quase ninguém sentado na mesa sabia o que era estribilho. Eu falei, pois é, as palavras morrem quando a gente não usa. De fato, eu sou de uma geração que ainda tinha LP e vitrola. Hoje, a maioria, a gente precisa de explicar que é vinil, aquilo que para mim era só um long play. E que as músicas são as mesmas e elas nascem, renascem na medida em que eu faça uso, como a palavra. Quanto mais extenso o seu vocabulário, mais possibilidades você tem de se comunicar. Para mim, a importância da palavra é porque ela significa exatamente a possibilidade de a gente ser livre e se mostrar, e se inventar, e se reinventar através da palavra, ou com a palavra. E talvez seja por isso que eu dê tanta importância a ela, porque vivemos um tempo em que há um emudecimento, que pode ser formal, a pessoa não pode falar, as ditaduras fazem isso, o autoritarismo faz isso, o totalitarismo não,
porque ele recria uma palavra e incute nos outros. Mas o autoritarismo, a ditadura, cerceia a palavra e não gosta da palavra, porque a palavra é uma representação da sua liberdade, é uma expressão da sua liberdade. Por isso, para que a gente seja livre, é preciso que a gente saiba fazer bom uso das palavras, naquilo que a gente quiser, puder, para a gente, talvez, dar de cara com a gente mesmo. E, neste sentido, é que eu falo em liberdade muito próxima da palavra. Nós somos de uma geração que lutou muito para ter o direito de falar o que quisesse falar. Somos de uma geração que foi às ruas, que apanhou, a Miriam foi presa, para ter o direito de falar. E a gente sabia, portanto, que nós não gostamos de mordaça, que o ser humano é livre e quer ser livre e que a expressão representa exatamente um exercício de liberdades. E não é pouco e não é fácil viver com liberdade, porque isso exige compromisso, responsabilidade e confiança para que a gente tenha esperança. Nenhuma palavra é vã. Quando a Cecília Meirelles falava ai palavras, que estranha potência vossa, é isso mesmo. A palavra pode virar a vida de cada um de nós. A palavra vira a vida da gente com o outro. E eu nem falo de liberdade no singular. Eu falo de todas as liberdades que se exercem exatamente a partir do que a gente pode verbalizar, do que a gente pode expressar. Eu não sei se a liberdade cabe nos estreitos de uma vida, mas eu já aprendi que toda vida é destinada à libertação. E a gente se liberta quando a gente consegue se ampliar para estar com o outro, para ouvir o outro. Temo muito por uma juventude que hoje é surda ao outro e, às vezes, deixa de falar. Porque quem não escuta, em geral, não tem muito o que dizer. Eu brincava, já falei isso com o Afonso, que eu sou de uma geração que na minha casa, é uma casa no interior de Minas, portanto, parede meia com outra casa, e a minha mãe falava, fala baixo que as paredes têm ouvidos. Hoje eu brinco com os meus sobrinhos, fala alto que os ouvidos têm paredes. O menino está na mesa com o celular, não presta atenção, não escuta o que o outro está falando, e quando o outro fala, se for diferente, não for da mesma tribo, ele também não dá importância. A gente só muda quando o outro apresenta uma palavra diferente e te faz pensar. Porque senão, você tem um embotamento dos sentidos, da capacidade de falar, da capacidade de ouvir e da capacidade de se recriar como ser humano. E, portanto, quando eu falo das liberdades e falo da palavra como instrumento de libertação, eu estou falando da nossa aptidão humana para se abrir sempre no sentido de uma ampliação cada vez maior do que a gente precisa no contato com o outro. O ser humano é dado a libertar-se e a ampliar os seus próprios limites. E nós todos temos limites. Mas este emudecimento formal e esse ensurdecimento formal ou material, porque é isso, às vezes se repete tanto que o outro diz, que não se pensa no que está dizendo. Que a palavra não é sua. Você recebeu de alguém, achou que era isso mesmo e não parou para perguntar se aquilo é bom para você. É claro que nós vivemos numa sociedade em que não são apenas as palavras que nos são incutidas, e daí a pouco as pessoas estão repetindo aquilo sem pensar no que se está falando. A moda também é isso, e a palavra muitas vezes é utilizada como um modismo. Nós já tivemos gerações que usavam o mesmo modelo de roupa e não perguntava se ela ficava boa ou não para você. Nós já tivemos palavras sempre que estão na moda, gírias que são comuns no modismo de cada época. Desde que isto importe numa escolha livre, não há o menor problema. O problema é quando a gente abre mão da própria liberdade, porque é uma renúncia, uma abdicação da própria humanidade, de cada um. E por isso é que eu acho que o processo de libertação se dá com o aprendizado, com a palavra, e neste caso, e aí eu chego ao terceiro item, que é prestar atenção à literatura como a arte
e tenho dito, e tenho repetido o que todo mundo sabe, fala e repete, a arte salva o ser humano. Talvez a única salvação da humanidade esteja na arte. É a arte que nos leva à possibilidade de ser transgressora no mundo em que nós precisamos das regras. A arte pode transgredir, e pode transgredir sabendo que é para a evolução e a transformação. Por isso é que eu acho que a liberdade é fechada, e a libertação é um processo. E este processo é facilitado pela literatura. A literatura nos traz o empenho, o desempenho, os problemas, os questionamentos e eventuais soluções que são apresentadas. Eu não sei se há alguma coisa mais importante do que livros, porque nós que somos do interior e de 7, 8, 10 décadas atrás que fosse, nós não tínhamos o que eu já disse que é o meu sonho atual, que é de ter em cada cidade, pelo menos do norte de Minas, estou dizendo isso porque eu tenho o meu limite também, de ter em cada cidade com menos de 50 mil habitantes uma biblioteca, que pode ser só uma portinha e uma placa com o nome de biblioteca, ainda que tenha 10 livros ali dentro. Mas eu quero que haja crianças que podem ter o gosto de abrir um livro, de acessar o livro, de começar a aprender com o livro. O meu pai começou a trabalhar muito cedo. Nós somos de Espinosa, norte de Minas, e caiu nas mãos dele, meu pai é de 1918, caiu nas mãos dele um livro que meu avô recebia o Correio da Manhã. O Correio da Manhã chegava uns 2 meses antes, e quando chegava era grande novidade, a notícia fosse ela qual fosse. Depois eu aprendi que tempo também é uma questão relativa, porque na minha geração, quando eu passava férias em Espinosa, os jornais chegavam com uma semana de atraso e eu achava que era novidade. E agora o meu sobrinho fala assim, ah, tia, que é isso? Tem 2 horas que isso aconteceu? Você não viu ainda? Quer dizer, tempo é relativo. Mas o papai, então, lia, e o Rui Barbosa, que era alguém que era jornalista e escrevia nos jornais, e ele lia e adorava o Rui Barbosa. Mas a pessoa que recebia esse jornal na cidade não emprestava. E eu digo, isto não é nem egoísmo, é avareza, porque a palavra que se empresta, que se doa, se multiplica. Mas essa pessoa, então, disse ao papai que se ele o ajudasse, entregando o leite que ele vendia, e naquela ocasião se entregava o leite nas casas, num vidrinho, né, que a cada 10 litros que ele entregasse, ele teria direito a ler o jornal que chegasse. Papai começou a trabalhar depois, realmente, com 12 anos, porque ele queria ter uma bicicleta. E ele dizia, eu fui entregar leite para ter o direito de ler o jornal, e no jornal trazia umas fotos de bicicleta. E meu avô disse, vai trabalhar que você compra sua bicicleta. E por isso ele começou a trabalhar com 12 anos de idade, o que naquela ocasião não era nada, e eu digo que eu comecei com 16, mas eu não acho que realmente lugar de criança é na escola, tem que estudar para depois ir trabalhar, mas também acho que trabalho é um grande valor. Eu continuo achando que trabalhar é bom, não precisa de ser no desespero meu, mas vocês me pagam para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana, 12 meses. Estou tentando pagar o que vocês fazer a contraprestação, mas, na verdade, o que eu quero dizer é que, pela palavra, nós conseguimos fazer com que haja os gostos, com que haja os empenhos, com que hajam os regalos na vida, para que a gente possa aprender até o que a gente quer. Desde então, a minha foi uma casa sempre com muitos jornais, muitas revistas e muitos livros. Não tinha dinheiro para nenhum excesso, não teve nenhuma falta, mas tudo que fosse livre aprendizado e curso sempre foi garantido a nós 7 filhos. Eu acho ótimo eu ter começado a aprender a ler com 5 anos, ia fazer 5 anos de idade, no mês de abril, quando eu fui para um jardim de infância. Também acho que quanto mais eu leio, mais eu sei que eu preciso de aprender todos os dias a novas leituras.
Não há como viver no século XXI sem aprender a aprender, e a literatura é a grande lição que se tem. Porque o escritor conta o que, às vezes, nem eu sabia que eu precisava saber. O autor consegue traduzir a alma humana, e mais do que o encontro de corpos, que também são necessários, homem, mulher, quem quiser, do jeito que quiser, está tudo muito bom. Eu acho ótimo. É preciso se encontrar mesmo, mas nas almas também. E esta liberdade das almas, que com letras se elabora à maneira de Cecília Meirelles, tem na literatura o grande caminho para uma melhor e maior humanidade e dignidade de todos nós. Eu vou terminar dizendo que o Drummond dizia que aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu sempre acho que quando todos nós aprendemos uma nova palavra, a gente consegue fazer com que a vida da gente fique um pouco mais bela. Eu fui em Curvelo, há um tempo atrás, e uma pessoa me disse assim: aqui, ministra, tudo quincôncio. Eu não sabia se era para elogiar ou não, porque eu não sabia o que era quincôncio. Mas, por via das dúvidas, eu falava: é mesmo? Quincôncio? Que coisa! Tudo, aqui é tudo quincôncio. Tudo desse jeito. Até que alguém me explicou, é o tipo de plantação que você olha de qualquer lugar e está na mesma fileira. Eu falei: eu preciso repetir isso hoje, porque senão eu esqueço a palavra, e aí eu não... E onde que você vai usar quincôncio em direito? Em nenhum lugar do mundo. Né? Mas o que eu digo é que toda palavra que eu aprendo, eu acho que eu aprendi alguma coisa nova. Sabe qual? A possibilidade que eu mantenho de aprender e de achar graça e gosto no aprendizado. O autor, o escritor, consegue fazer isso. Dá um gosto novo à vida da gente todos os dias. À maneira do Drummond. Aprendi novas palavras. Eu acho que é um ótimo exercício para todos nós, toda manhã, saber que palavra nova você aprendeu hoje e que escritor novo você conseguiu saber e pensar para ler hoje. De toda sorte, ainda que a gente não tenha um livro novo todo dia, eu acho que a humanidade caminha com uma literatura que se produz para denunciar, para recriar, para embelezar, para fazer sofrer, porque não são poucas as formas de literatura também que traduzem as tristezas, porque a dor de viver faz parte. Mas eu acho que o presente e o futuro se recriam a partir da literatura. E, neste sentido, é que, mais uma vez, eu agradeço ao Afonso por essa possibilidade de estar aqui hoje e poder dizer, junto com todos vocês, que todos nós aqui vivemos e fazemos a vida com literatura, graças a Deus e graças aos escritores. Muito obrigada. João Cândido, você também, João. João Cândido Portinari. Bem, Miriam, quando a ministra me passou o tema, a gente ficou discutindo sobre o que falar, não é? Eu não pensei em mais ninguém na face da terra para te apresentar esse tema, né? Literatura, liberdade, todas as palavras que se assemelham e às vezes se contradizem, né, com esse assunto. Queria te passar a palavra. Boa noite a todas as pessoas presentes aqui nesse auditório. Boa noite, Afonso. Ministra, é sempre um prazer estar do seu lado. Como vocês viram, a gente vê sempre nos votos da ministra Carmen o quanto ela é literária. Ela é filha do livro. Eu sou filha do livro, somos irmãs, Carmen, nisso, porque eu também sou filha do livro. E essa plateia cheia de energia e com essas pessoas lindas aqui, que você citou algumas, eu estou vendo várias pessoas, mas a Conceição Evaristo na plateia assistindo, eu falando, né, é muita emoção. Paloma Amado, tanta gente maravilhosa aqui, e as pessoas da escola que viajaram tanto tempo. O chapéu que me deram é lindo, eu vou querer usar. E vocês viram aqui o que aconteceu, né? Quer dizer,
os dois conspiraram para um tema difícil. Literatura à libertação. Quem que nós vamos colocar também? Miriam Leitão. Aí eu fui escolhida, eles é que escolheram esse tema difícil. Mas, Afonso, não sei se você se lembra, depois de um festival que você fez, que eu fui, eu fiz uma coluna chamada Literatura e Liberdade. E você se apropriou depois desse título, né? Mas, ministra, falar depois da ministra Carmen é muito difícil. Vocês lembram que quando ela fala no Supremo, de repente tem pura literatura. Ela cita Guimarães Rosa, ela cita vários autores, enquanto os outros, principalmente os homens, só citam juristas, e aí aqueles textos, meu Deus do céu, você tem que atravessar aquelas palavras para conseguir chegar no sentido. Ela não, ela vai no sentido imediatamente. Então, os votos dela ficam conhecidos, como, por exemplo, o Cala a Boca Já Morreu. O voto da Carmen chama-se Cala a Boca Já Morreu, que é um voto pela liberdade da palavra. Eu fiquei pensando que conversar com vocês hoje com esse tema tão amplo e tão profundo, né? E aí eu pensei, por que eu, com que credencial eu chego lá? Eu nasci numa cidade que não tinha livraria, nem biblioteca pública, e na minha infância, logo, estava indo para a adolescência, quando o Brasil foi tomado por um governo militar que detestava livros e que, como todas as tiranias, não gosta de livro, o governo... Então, eu cresci, assim, nesse ambiente, sem biblioteca, sem livraria, e com o governo militar que era contra os livros. Mesmo assim, nessas distopias todas, eu me tornei leitora, e foi a literatura, ser leitora que me libertou. A minha grande vantagem é que na minha casa tinha muitos livros, é uma casa de muitos livros, e eu cresci entre eles. Mas eu queria falar com vocês também sobre o fato de que a gente pode ir por qualquer caminho para falar desse assunto. Eu queria começar primeiro contando uma história de uma viagem que eu fiz, fazendo reportagens em 96. Eu fiz uma série de reportagens para o Jornal Nacional, chamado Caminhos do Brasil. Nesse Caminhos do Brasil, eu fui a várias cidades para mostrar várias coisas que estavam acontecendo. E eu estava em Alagoas, entrevistei uma mulher que trabalhava num canavial de uma usina de cana-de-açúcar. E ela não sabia ler. E ela me definiu, da maneira mais poética e profunda, o que é não saber ler. Ela falou: quem não sabe ler é cego do entendimento. Então, a primeira parte da libertação é enfrentar essa impossibilidade de ter o entendimento, né, que a leitura permite. Eu estava relendo, a Carmen sabe, existem as pessoas que amam Guimarães Rosa e Grande Sertão Veredas, e elas fazem parte de uma confraria. A gente lê e relê, e relê, e relê. Outro dia eu estava lendo um trecho que falava de quando ele aprendeu a ler. Ele, Jagunço, Riobaldo. Riobaldo não era um homem livre, ele lutava todo dia. Ele era um jagunço que tinha que lutar por tudo e lutar para dentro e para fora. Dentro, ele lutava contra um amor impossível, que ele achava impossível, o amor em relação a Diadorim, e um outro jagunço. E ele, por outro lado, ele tinha que lutar a cada dia, portanto, não era um homem livre. Mas quando ele descreveu a maneira como ele aprendeu a ler, o padrinho dele mandou ele para um lugar para aprender a ler, e ele não teve que, naquele tempo, não tinha que trabalhar, não tinha que... podia comer do bom e do melhor. Ele descreve, nessa parte do livro, como ele era livre. Então, a liberdade, ao aprender a ler, é o primeiro passo da liberdade. Carmen e eu temos várias coisas em comum, além de sermos mineiras, ela de Espinosa e eu de Caratinga, mas a gente também tem a mesma indignação em relação à opressão que a mulher vive ao longo da história. Ao longo da história. Vocês podem me perguntar, mas do que vocês estão ainda reclamando? É o seguinte, a mulher luta desde sempre na história para ser a primeira pessoa dela mesma.
E é isso que a Simone de Beauvoir fala no Segundo Sexo, o livro Segundo Sexo, que é a alteridade da mulher. A mulher tem que lutar para não ser a outra pessoa, porque a primeira pessoa é sempre o homem, a outra pessoa é a mulher. Então, essa é a luta que a mulher trava ao longo da história e que temos travados, cada uma de nós, na nossa vida. E grandes escritoras tiveram na literatura a libertação, mas eu queria trazer 3 exemplos aqui. Primeiro, as irmãs Brontë, Charlotte Brontë, Emily Brontë e Anne Brontë. São 3 mulheres, nasceram em 1816, 1820 e 1822. E morreram muito jovens. Uma morreu com 29 anos, a outra com 30 anos, a outra com 38. As 3 deixaram livros fantásticos, né? Todo mundo já ouviu falar de Morro dos Ventos Uivantes, escrito pela Emily Brontë. Jane Eyre, escrito pela Charlotte Brontë. Elas tiveram que escrever esses livros com pseudônimo masculino. Mulher não podia escrever, não era suposta escrever. Elas não podiam escrever, portanto, elas se libertaram pela literatura, chegaram até nós. Nós estamos aqui hoje em Paracatu falando sobre elas, mas elas publicaram seus livros com nomes masculinos. Mary Shelley nasceu no finalzinho do século XVIII, 1797. Ela era filha de um filósofo, de uma feminista que escreveu um livro muito inicial sobre o direito da mulher e casou com um poeta. Portanto, uma pessoa que podia ser livre, né, pelo menos naquele núcleo familiar. Mas ela, ao publicar a sua obra mais conhecida, que é Frankenstein, ela teve que publicar como um autor anônimo, porque mulher não podia escrever. A Virginia Woolf, todo mundo se lembra que a Virginia Woolf cometeu suicídio. Mas eu acho que é o contrário. Eu acho que a literatura manteve Virginia Woolf por 59 anos. Foi a literatura que a fez permanecer, produzindo essas obras maravilhosas que ela escreveu, que nos deixou e que a gente saboreia até hoje, como Orlando, é um livro incrível, em que ela fala do papel da mulher e o papel do homem, numa história de ficção em que o personagem muda de gênero no meio do caminho e muda completamente de comportamento, porque os papéis definidos para homem e mulher são papéis completamente diferentes. E ela fala isso. E ela sobreviveu a toda a sociedade machista que impedia que ela fosse estudar. Ela teve que estudar nos livros do irmão, ou que foi violentada pelo filho do padrasto. Enfim, ela viveu tudo. Por que ela viveu 59 anos? Ela viveu 59 anos porque a literatura a libertou. Todas essas mulheres que eu trouxe aqui para nós se libertaram pela literatura, que produziram em nós também maravilhamentos, né? Em vários momentos, e tem várias outras mulheres. Eu estou aqui com Hannah Arendt, que é outra maravilhosa, escreveu Liberdade para Ser Livre. Nesse livrinho aqui, ela faz uma diferenciação, Carmen, entre libertação e liberdade. Libertação é o momento, você se liberta, às vezes, numa revolução, mas para garantir a liberdade é um processo. Essa aqui é uma história interessante. E a própria literatura, ela é livre ou não é livre? Então, eu trouxe um outro livro aqui, que eu fiquei lendo para falar com vocês de uma forma mais culta, porque estava do lado da ministra do Supremo. Aí, esse Milan Kundera, que é a cortina, ele fala sobre o fato de que Kafka, quando construiu a sua obra, que foge de todas o padrão, ele libertou a literatura e a ficção da ditadura da verossimilhança. Ou seja, a literatura não tem que ser parecida com a realidade, ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser o delírio do escritor. Eu queria falar agora uma coisa sobre mim. Nessa família de 12 filhos, que eu sou a sexta, a minha primeira irmã, Beth, era uma pessoa apaixonada por livros, ela fez inclusive letras, depois ela se dedicou a outras coisas, foi ser psicóloga, foi ser
fez fazer políticas públicas, formuladora e aplicadora de políticas públicas. A Beth é uma pessoa maravilhosa. E a Beth foi minha guia no mundo dos livros. Ela falava, leia isso. Antes de aprender a ler, eu já ficava maravilhada com as palavras, com ela declamando. A declamadora da cidade era ela. A Beth declamava Castro Alves, Estamos em Pleno Mar. Eu já achava isso maravilhoso. Logo começava a chorar logo no Estamos em Pleno Mar. E aí ela falava, eu chorava sem entender todas as palavras. E depois ela foi me mostrando a poesia de cada um. Olha, esse é o Manuel Bandeira, tem essa primeira fase dele, que ele estava muito doente, tem essa outra fase dele, que ele já é mais brincalhão. Carlos Drummond de Andrade, olha essa fase mais militante, olha essa outra fase mais intimista. Olha aqui Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, vários Fernando Pessoa. Então, ela me guiava no mundo dos livros. Leia esse livro aqui, leia esse outro aqui. E aí ela foi dando, Vidas Secas, leia Vidas Secas. Eu li Vidas Secas com 12 anos, fiquei tão apaixonada que eu lia e relia e relia. Eu não conseguia parar de pensar neles, naquela história incrível. Depois, olha, 100 Anos de Solidão, Macondo, depois Grande Sertão Veredas. E aí fui ler, olha que maravilha, né? Olha que ele inventa palavras, ele cria palavras. As palavras brotam naturais no Guimarães Rosa. E essa minha irmã agora, ela está lutando pela vida, ela está hospitalizada. Ela foi, segunda-feira, ela foi internada mais uma vez. Ela conseguiu ficar 2 dias fora do hospital, e é muito quando acontece isso. Eu tenho passado, de vez em quando, eu vou para lá na quinta, fico até domingo dentro do hospital com ela. Essa minha irmã, no hospital, fazendo transfusão de sangue, ela lê e fala. Ela leu outro dia o livro da Márcia Cambeba e gravou um áudio para mim que tinha acabado de ler entre uma transfusão de sangue e outra. E essa minha irmã, e essa maneira como ela conduziu no mundo dos livros, para me tornar uma apaixonada por livros, foi muito importante num momento muito dramático da minha vida. Aos 19 anos, eu fui presa, e algumas pessoas sabem de algumas partes do que eu passei lá, mas o que me angustiava, um sofrimento muito grande, é que não podia ler nada. Era proibido ler qualquer coisa. Era proibido, mesmo no período que eu fiquei no isolamento, era proibido ler qualquer coisa. Não podia entrar livro, não podia entrar revista, não podia entrar jornal, não podia entrar nada. E eu passava horas louca para ler, não podia entrar bula de remédio, nada eu podia ler. Então, eu fechava os olhos e pensava nos livros que eu já tinha lido. Aí eu via assim, a Vitória e Fabiano, junto com o menino menor e o menino maior, descendo com a baleia do Nordeste para o sul do país. Aí eu via Macondo e tudo o que acontecia em Macondo fora de qualquer livre, um escritor livre, Gabriel Garcia Marques, inventando uma realidade. E aí eu lembrava do Jagunço Realbaldo de Adorim, dizendo: de Adorim e eu, nós dois, é aquele amor imenso, inconfessado. Então, eu ia pelos livros, lembrando os livros que eu tinha lido. E então, nesses momentos, eu era livre dentro da prisão. Bem, lembrar que o Felipe Paracatu continua, logo daqui a pouquinho, o Tom Farias e a Socorro Acioli, que estão aqui, mas daqui a pouquinho vão para lá, continuam a programação falando sobre romance, tá, gente? Vamos dar continuidade. É também natural ao projeto, ao Felipe Paracatu, que logo depois de cada uma das sessões, os autores se encaminham para as várias mesas aqui distribuídas e façam uma sessão de autógrafos. Eu digo isso porque a gente está começando, então, aqui em Paracatu, eu pretendo ficar muitos anos. Então, sempre também, depois de cada sessão, vamos para os autógrafos. Eu queria fazer uma divagação. Vocês duas são pessoas que trabalham com o tempo presente nas suas
nas suas atividades profissionais, né? E o tempo presente nos leva a... Lá vai a Carminha avacalhar. Estou tentando fazer... Carlinho, estou tentando fazer uma pergunta falando séria. da palavra como libertação, ele já me deu a minha vida, que eu estou falando do presente, eu falo passado, presente, futuro, tudo junto. Está vendo? Mas eu ia falar isso, você falar, eu vou ter sempre minha pergunta. Inferno, não é possível. Resumo da ópera. Esse assunto, um dos assuntos mais importantes, o assunto deste festival, Carminha, para de conversar. Nós estamos nos vingando aqui, fofocando enquanto ele fala, e ela está me dizendo o seguinte, ele é minoria aqui. Não é fácil mulher ser maioria, nós somos. Então é o seguinte, ele é voto vencido, deixa falar, igual fizeram com a gente a vida inteira, deixa essas meninas falar, não vai contar mesmo, depois a gente decide. Deixa ele brincar com as palavras, como quem brinca com... Não é, Silvana? Deixa ele brincar como quem deixa os meninos brincando lá com os lápis de cor. Depois a gente junta tudo e pode deixar que o desenho eu faço. Eu vou começar a cantar, hein? É péssimo, hein? Mas o assunto é ancestralidade, é racismo. Eu, no final de todo esse trabalho, que foi um ano de trabalho, né, para chegar nesse momento, eu fechei o Fliparacatu, né, eu, o Tom e o Sérgio, com a seguinte frase: é arte contra o racismo. Eu acho que esse assunto, não só a questão do combate ao racismo, que é uma atividade, acho que tem que ser diária, instantânea, em todos os momentos da nossa vida, nesse mundo contemporâneo, eu queria que vocês puxassem um pouquinho esse assunto, ligado à liberdade, à libertação e à literatura, mas com foco na questão da ancestralidade e do racismo. E agora eu vou falar primeiro, para a Carmen ter a última palavra, né? A juíza fica com a última palavra aqui. Esse assunto que ele trouxe, o assunto que tá na Fliparacatu, fortemente, inclusive com os trabalhos do Portinari, ali na praça, tão lindos. O assunto do combate ao racismo no Brasil é o assunto mais importante. É um assunto que nós temos que enfrentar se quisermos ser a nação que nós temos que ser. Nós somos uma nação com diversidade, com muita diversidade étnica, muita mesmo. Nós somos um país com enorme sociodiversidade, mas um país que não se reconhece assim e que criou partições entre pessoas pela cor da pele. E isso é o que nos faz mal, isso tem diminuído o Brasil. O Brasil se apequena quando ele discrimina, porque ele tem que discriminar mais da metade da população, para se ver como um país de brancos. Esse não é um país de brancos, é um país que precisa de derrubar essas barreiras, as desigualdades duráveis, né? Permanece ao longo do tempo. O Brasil fez uma política pública só uma política pública, que foi as cotas raciais, aprovadas por unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Eu, como jornalista, desde o primeiro momento, me posicionei a favor das cotas raciais, e elas fizeram um enorme bem ao Brasil. É uma política pública, fizeram um enorme bem ao país. Nós temos que ter mais políticas públicas que reduzam o fosso social, econômico, entre negros e brancos no Brasil. Só isso nos tornará, só se fizermos esse caminho, seremos o país que podemos ser. Um país grande, forte, poderoso, mas só se a gente construir esses caminhos que reduzam a desigualdade, eliminem a desigualdade racial no Brasil. Bem, no Brasil, se eu for falar do Brasil formal, que não necessariamente corresponde ao Brasil real, racismo é crime, porque atinge a dignidade do ser humano. Todo mundo tem o direito de ser igual, e a igualdade não está na pele, na cor da pele, na cor do cabelo, nada disso. Nós somos um povo muito racista, machista, sexista e cheio de preconceito,
por absoluta estupidez. Mas eu digo que racismo é uma indecência. A decência humana supõe que você se reconheça no outro pela sua humanidade. E a humanidade não tem cor, não tem jeito, não tem tamanho. Portanto, é um péssimo, péssimo exercício de desumanidade. Nós somos um povo de muitas humanidades. Hoje, provavelmente, um empresário pegou o helicóptero, que ele pode ter, e tem legitimamente, e foi trabalhar. E hoje uma mulher pegou o seu filho no sertão mineiro, não precisa de sair de Minas Gerais, vai andar um dia inteiro com este menino, para pegar um ônibus, que às vezes é quase uma jardineira ainda, para depois andar mais não sei quantas horas para chegar a um posto de saúde. E os dois são o Brasil que ainda não começou a enfrentar as suas mazelas. Ou se começou, está longe de chegar ao mínimo existencial que é necessário. O preconceito passa exatamente por aqui, e entre os preconceitos, o racismo tem dominado como uma forma de exercício de poder, e é só isso. E aí eu diria duas coisas, Miriam. Primeiro, que isso tudo é uma forma de ensinar e aprender para ser de um ou de outro jeito racista. E explico por quê. Eu fui para um internato em Belo Horizonte, no Colégio de Freira, com um pouco mais de 10 anos de idade. Na minha família, em Espinosa, não tinha nenhuma diferença por uma razão. Eu tenho tias negras, porque uma parte da família que tinha sido adotada, enfim, na minha família nunca tinha tido isso. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, no Sacré-Cœur, eu demorei algumas semanas. Tinha uma coisa diferente no Sacré-Cœur, que eu ainda não sabia, não conseguia entender o que tinha diferente. Só depois de uns meses eu descobri o que eu notava diferente. Só tinha brancos. Como eu não estava acostumada numa sociedade dessa, quer dizer, isso tudo é aprendizado. Aprendizado da desumanidade que é imposta para se manter um círculo de poder com homens brancos médios ocidentais. É isso e só isso e nada mais que isso. Então, é preciso que a gente desaprenda aquilo que foi uma forma de colonização e de civilização incivilizada, indecente, contrária aos valores de humanidade, para que a gente seja capaz de se recriar numa nova nação, e numa nação em que nós sejamos isso que nós precisamos de nos tornar. Somos um povo plural, um povo com muitas, muitas formas de ser, um povo com muitas histórias. Esses dias, no interior do Amazonas, perto de São Gabriel da Cachoeira, eu fui batizada pelos Yanomamis, com o nome de Mayama. Eu até fiquei assim, achando diferente, porque as outras, a outra ministra e uma outra pessoa que estava na comitiva, uma foi chamada de Andorinha e a outra foi chamada de Lindeza, e eu fui chamada de mulher guerreira. Quer dizer, eu não consigo entender porque que eu também não sou andorinha. Mas, enfim. Então, o pajé, na hora do batizado, disse assim: eu quero que a senhora garanta o direito de eu ser do jeito que eu sou, porque eu não quero ser igual a senhora, não. Eu falei, não, meu sobrinho também detesta, me acha caretíssima com as minhas roupas. Como a minha família é uma família de gente que fala tudo, até o que não precisava, porque realmente, né, esses dias eu já contei que um me falou. Eu falei, ô Chico, quando eu era novinha, você foi novinha? Inacreditável! Eu disse, não, por que você acha? Ele disse, porque parece fake news. Uma mulher novinha que é... Enfim, para dizer que o nosso preconceito é criado e recriado para manter uma estrutura de poder. E que nós estamos lutando para vencer isso de forma imprescindível, atrasada, portanto, com uma urgência retroativa até. Tudo isso é uma construção. A sociedade não caiu do céu, não subiu dos infernos. O Brasil tem de ser o que nós decidimos, que é preciso que seja um país em que cada um tem a sua própria identidade, mas que sejamos todos iguais na nossa dignidade humana. Eu acho que o preconceito é só isso, Afonso. Um espaço tão recolhido, tão recatado, tão impenetrável, que a literatura mesmo era contada.
a literatura não podia ser contada pelo negro do jeito que ele quer contar a história dele. O indígena também não. Nós, mulheres, também não, como a Miriam acaba de dizer. Nós não podíamos falar o que nós precisávamos falar para alguém precisava de contar. E não nos contaram que o preconceito é esta imoralidade humana ou desumana. Tanto que nós cantamos com muita frequência marchinhas de carnaval que são vergonhosas, mas que nós cantamos. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata, eu quero o seu amor. O que pega, o que contamina é doença. E isto era marchinha de carnaval, pular em todos os lugares por todos nós, inclusive nós que estamos aqui dentro. Isso significa que a gente não tem sequer ciência, sensibilidade, que nós estamos precisando de nos reaprender como a humanidade que carregou isso e que, em grande parte, repetiu isso. Repetimos quanto aos negros, repetimos quanto às mulheres, repetimos contra o que ainda é hoje um preconceito silencioso e bárbaro contra pessoas que tenham qualquer deficiência, e cuidamos até de não dizer, quer dizer, quando se diz hoje, nós somos uma maioria de pretos no Brasil, mas na hora de fazer as inscrições, ele dizia, e havia nos registros eleitorais, parece que mais de 80 identificações, porque ele preferia não se dizer negro. Então ele dizia chocolate, bombom, pardo, até que nós precisamos de mudar com a política pública que é essa, de cotas. Eu não tenho nenhuma dúvida, mais democrático seria não precisar de ter cotas, porque nós todos nos reconhecemos na nossa humanidade. A cota é uma etapa necessária para que a gente vença isso e aprenda a conviver com quem tem outra cor, outro sexo, outra ideologia, e somos todos iguais na nossa humanidade. Eu tenho dito que eu aprendi, ando meio enfarada, mas eu fico só por uns dias, depois eu volto com a mesma garra, de ter que todo dia provar que eu não pareço um ser humano, eu sou um ser humano, igualzinho a você, doutor. Eu aprendi numa faculdade, eu passei para uma faculdade, eu cheguei aos mesmos cargos, e eu não preciso provar todo dia que eu não pareço ser humano, eu sou uma mulher, e sou isso com a identidade de uma mulher, ponto. O negro também precisa de fazer isso todo dia, e isso é ruim, isso é muito ruim. Né? Enfim, pelo menos estamos falando, e agora a literatura está aí sendo produzida, e aí as pessoas têm ciência do que está acontecendo, acho que é uma grande etapa para mudar. Como eu sou bom de quebra de protocolo, eu quero chamar a Conceição Evaristo aqui para falar, para encerrar essa com a gente. Por favor, vem cá, Conceição. Senta no meu lugar. Aliás, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Boa noite a todas as pessoas. E o Afonso sempre me pega de surpresa, né? É covardia. Eu estava tão embevecida com a fala de vocês duas que não sei nem o que falar. Não sei. Me pegou mesmo de surpresa, como no dia da abertura. Mas eu diria que nós, negras, ficamos felizes mesmo, na medida que pessoas brancas, que pessoas que estão em lugares representativos possam acolher ou tenham a dignidade de acolher a luta contra o racismo, entendendo que essa questão não é só nossa. Não somos nós, negros, que vamos resolver as questões raciais no Brasil. Não nos coloque essa responsabilidade, porque nós já temos esse exercício, que não é fácil, de sobreviver no nosso dia a dia. Então, mais do que nunca, e eu quero ressaltar que a gente não esquece, Miriam, que você foi uma das primeiras pessoas
que escreveu um livro, inclusive, provando a validade das cotas, no sentido que diziam que o ensino superior ia passar por uma regressão, ia decair pela presença dos alunos cotistas. E seu livro foi um dos primeiros, né, a defender a cota. Então, defender a cotas não é defender uma situação para nós negros, é defender uma posição justa para a nação brasileira. Hoje, visitando o Quilombo, mais uma vez a gente certifica que a presença dos africanos e seus descendentes no Brasil é uma presença que não dá para a história brasileira contar. Então, qualquer política pública, qualquer posição de pessoas brancas contra o racismo não está nos fazendo favor. Eu acho que é uma posição que tem, inclusive, tardiamente sendo tocada na nação brasileira. Quando Afonso Borges promove um evento de literatura e chama uma autoria negra, nós ficamos gratos a você, Afonso, ótimo, mas não é a favor. Ele está simplesmente nos ajudando nos ajudando a ocuparmos um lugar que foi nosso, que é nosso. Porque, se a gente pegar a história da literatura brasileira, nós vamos ver, desde a formação da literatura brasileira, essa autoria negra de homens e de mulheres que apenas não foi visualizada. Então, a gente agradece, a autoria negra agradece, eu, particularmente, agradeço, mas quando a gente pensa também que o discurso literário é um dos discursos que talvez mais fale da identidade de um povo, não pode considerar como discurso literário somente uma produção ou uma autoria que é profundamente marcada por homens brancos, depois por mulheres brancas. A literatura brasileira, ela não se realiza, como a própria diversidade de um povo, ela não se realiza só de uma forma. Então, a autoria negra está aqui mostrando, tem várias escritoras e escritores negros aqui. Sem sombra de dúvida, hoje há uma presença maior dessa autoria negra nos festivais literários, nas homenagens, nos prêmios, na venda de livros para o Plano Nacional do Livro Didático. Sem sombra de dúvida, hoje nós podemos contar com uma presença maior dessa autoria negra, da autoria indígena que está aí também, né, que sempre esteve, mas agora passa por um processo maior mais percebida. Sabemos também que tem uma política de publicação, uma política de difusão a partir de políticas públicas, né? A partir de políticas públicas há uma inserção maior dessa literatura. Então, repito, nós ficamos gratas, mas isso é um exercício, é algo que a nação brasileira nos devolve, assim como devolve a comunidade indígena, e nos devolve, mas ainda não paga, não retrata, não anula o que a comunidade, o que os africanos e seus descendentes sofreram nesse país e o que os povos naturais da terra também sofreram e sofrem. Então, a gente reconhece a cumplicidade sua, Miriam, reconhece a cumplicidade da ministra, do Afonso. A gente brinca dos brancos de boa vontade,
mas a gente quer mais e a gente tem direito a mais e ainda está faltando muito. Obrigada. Gente, a Miriam vai autografar aqui mesmo no palco e a ministra se despede. Ela tem que voltar para o Supremo e para o Brasília ainda, viu? Então, uma salva de palmas para a ministra Carmen Lúcia, por favor.